que eles saibam que não estão a sós, Senhor, onde estão, mas que a Tua presença sempre vai com eles, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Alguém nos visitando essa noite pela primeira vez? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Alguém mais? Há um irmão aqui, você vai receber um presente para que sempre se retorne e lembre do dia que esteve aqui conosco. Amém. Só levante a mão novamente, irmão, por favor. Aqui. Isso. Obrigada. Coral essa noite vai estar louvando ao Senhor com seus cânticos. Nós vamos aguardá-los. Coral pode entrar, por favor. Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Nós estaremos cantando 4 cânticos de adoração ao Senhor. E eu queria falar um pouquinho dos cânticos. Como nós estamos na Páscoa, e a Páscoa, ela fala da morte e celebra a ressurreição de Jesus Cristo, nós estaremos cantando 2 hinos que fala de Jesus como Cordeiro de Deus e da nossa posição como cristãos diante da cruz de Cristo, né? Qual é a nossa postura diante do sacrifício de Jesus? E depois nós estaremos cantando o hino Tal Qual Estou, que mostra, vamos colocar, nossa rendição ao Senhor, dizendo: usa-me, Senhor, envia-me. E nós estaremos encerrando cantando Coroai o Rei dos Seis, porque Jesus morreu, mas a tumba não o segurou, amém? Ele ressuscitou ao 3º dia, e Ele reina nos céus, reina na nossa vida, e Ele é Emanuel, Deus conosco, amém?
Nesta noite, Deus quer abrir os olhos do nosso coração. Ele nos fez perceber, por meio de sua fronte, seus pés e mãos perfurados, o sofrimento e o amor vertendo ali, fluindo misturados. Não há momento na vida de uma pessoa que seja mais sagrado e mais santo do que esse momento em que Deus transporta você até a cruz. A cruz era um instrumento de tortura, usado somente para pecadores e criminosos. Ela não foi feita para este perfeito Filho de Deus. Por isso, diante da cruz é mistério que você pergunte: por que o meu Salvador está sendo crucificado? Paulo disse: Deus fez tornar-se pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que nos tornássemos nele justiça de Deus. Neste momento, Deus pode abrir os olhos do teu coração, para que você sinta que naquela cruz, Jesus tomou o lugar de alguém que deveria ter estado lá. Este alguém sou eu e é você. Nosso pecado foi tão sério aos olhos de Deus, que a única solução foi Jesus ter morrido em nosso lugar. Será que temos respondido ao amor de Deus? Será o único tipo de resposta que eu conheço, digna da morte do Filho de Deus, é uma resposta total e completa. Eis-me aqui, Senhor. Entrego-te a minha vida para que eu a receba de volta, renovada, e assim possa te seguir.
Então, fica os cânticos para a meditação dos irmãos, amém? Diante da cruz, ao contemplá-la, qual a resposta que nós damos a tão grande amor? Será que nós não temos vivido de maneira trivial, de maneira mesquinha? Que as pessoas nem sabem que um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus? Mas que possamos, onde quer que estejamos, realmente brilhar a luz de Cristo, sermos testemunhas vivas. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Amém? Deus abençoe. Palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, versículo 1 ao 8. Palavras do Senhor, capítulo 16, versículo 1 ao 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, no despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Bom Deus, conduz-nos nesta meditação, que Teu Espírito nos leve a chegarmos aonde Tu queres que cheguemos, a contrição e também a admiração, Senhor, de um Deus tão maravilhoso, que nos busca de forma intensa e amorosa. Te louvamos pelo que Tu és, e que possamos Te ver como Tu és nesta noite. Um Deus amoroso, um Deus que se preocupa conosco, tem cuidado de nós e vem ao nosso encontro. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos pensar nesta noite, refletir sobre como o Cristo ressuscitado cuidou da alma de Pedro. Porque a forma como Jesus cuidou da alma de Pedro é a mesma como Ele cuida da nossa. Os passos que Ele deu na busca da sua ovelha desgarrada, no caso Pedro, são os mesmos passos que Ele dá em nossa direção. Mas não caiamos no erro de imaginar que esta ação divina se circunscreve, se limita apenas a um momento no tempo. Mas esta ação divina
de buscar o Pedro, ovelha desgarrada, e de buscar o Edson, ovelha desgarrada, é uma ação diária, permanente, um movimento de Deus em direção a nós, sarando as nossas almas, recompondo e revitalizando a nossa fé. Observem que as mulheres foram ao sepulcro, mas lá o sepulcro já estava vazio, a pedra removida. Elas ficaram surpresas e ali elas ouviram uma mensagem. E a mensagem foi: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Interessante, porque é mencionado apenas o nome de Pedro aqui, porque nós sabemos como Pedro agiu enquanto Jesus estava sendo crucificado. Pedro negou a Jesus, o que equivale a dizer Pedro traiu Jesus. Aquele Pedro que prometeu que jamais o abandonaria. Todos poderiam abandoná-lo, mas ele não. A promessa que ele fez, ele não cumpriu. Aquilo que ele se comprometeu a fazer, ele não fez. A determinação do seu coração em não deixar o Mestre, ele falhou. E perante homens ímpios, homens zombadores, escarnecedores, ele traiu Jesus. Jesus, preocupado em recuperar a sua ovelha desgarrada, ao ressuscitar, ele manda avisar aos discípulos, mas manda dizer principalmente a Pedro. Posso imaginar como essa notícia chegou ao coração de Pedro, porque aquelas mulheres chegaram: olha, Cristo ressuscitou. E foi nos dada esta mensagem que ele está ressuscitado, e foi nos mandado que disséssemos aos discípulos, e principalmente a você, Pedro. A você, Pedro. Creio que Pedro pensava que ele seria a última pessoa a ser lembrada por Deus pelo seu fracasso. Mas foi justamente o contrário. Ele foi a primeira pessoa lembrada por Deus, lembrada por Jesus. Fale para Pedro. Fale que eu ressuscitei. Nós também, irmãos, nas nossas idas e vindas em direção a Deus, nós também, nos nossos momentos em que fraquejamos na fé, nós ficamos numa situação em que nós nos imaginamos a última pessoa a ser contemplada pelos olhos de Deus. É nesta hora que a alma precisa sentir o amor e o calor divino, para que mediante o calor e amor divino, ela possa reagir, ela possa se levantar do seu estado mórbido, do seu estado letárgico, ela possa voltar a ver o seu coração a bater de novo, a pulsar naquele sentimento de aceitação do amor divino, de que somos aceitos pelo amor divino. É importante que nos sintamos aceitos
pelo amor de Deus, apesar das nossas constantes falhas, constantes traições, constantes desvios. Vai e dize a Pedro. Foi um recado de Deus, um recado em que Deus dizia para ele: eu te amo, Pedro, eu não me esqueci de você, e de todos que eu tenho agora sob meus cuidados, você é aquele a quem eu dedico a minha especial atenção e o meu especial amor. Era o recado divino. Mas logo em seguida, Cristo vai se manifestar a Pedro e aos discípulos de uma outra maneira, de um outro modo. E é quando os discípulos voltam para o seu trabalho. Antes eles estavam vivendo uma vida de total consagração a Deus, 24 horas ligados ao Mestre. Mas, com a morte de Cristo, parece que seus sonhos e esperanças faliram. Com a morte de Jesus, acabaram-se e morreram-se. Aquele desejo, aquela perspectiva de aventura de fé e de conquistas de fé. Jesus significava uma perspectiva de conquista. Jesus significava a ampliação dos horizontes dos discípulos. Eles estavam confinados à Galileia. E dentro da Galileia estavam confinados a uma praia. E naquela praia estavam confinados a um trabalho do seu ganha-pão, que era pescar. Jesus significa a porta para o mundo, a porta para os céus, a porta para conquistas inimagináveis. Mas agora, ele morreu. Ainda que as notícias viessem sobre a sua ressurreição, os discípulos ainda estavam vivendo de maneira pragmática, pensando no agora e pensando no imediato. E pensando no agora, pensando no imediato, eles voltam-se novamente para a pequena praia, para as pequenas embarcações, para a conquista do pão de cada dia. E lá eles batalham a noite inteira pescando e voltam cansados, desanimados, frustrados. Batalhamos no mar a noite inteira, lançamos a rede para cá, para lá. Fomos para mais adiante, para a direita, para a esquerda, mas nada. O mestre está à beira da praia. Ainda não se dá totalmente a conhecer, ainda não se revela por inteiro aos discípulos. Será que ele não se revela por inteiro aos discípulos? Ou a capacidade dos discípulos não atingia, não conseguia ver o que estava ali diante deles? Cristo ressuscitado. Assim também muitas vezes nos falta a capacidade e a fé para perceber um Deus presente nas nossas vidas, em todas as nossas situações. Aleluia! Nos falta fé para vê-lo ao nosso lado. Nos falta fé para termos a visão de um Deus que age, que atua, que interfere nas nossas vidas, que muda os ventos contrários, que apazigua as tempestades, que faz caminhos abrirem-se no meio da tormenta, uma estrada no meio da tempestade,
e faz flores brotarem no ermo. E ele então, ainda um desconhecido para os discípulos, diz: lancem-se ao mar e joguem novamente as redes. Os discípulos disseram: bom, pescamos a noite inteira, mas sob tua palavra lançaremos as redes. E lá no mar lançaram as redes. E as redes ficaram repletas de peixes. O barco quase veio a pique de tanto peixe. E quando eles viram aquele milagre extraordinário e voltavam para a praia, de longe avistaram aquela figura, aquela silhueta, aquele design divino ali na praia. Abriu-se-lhes a mente, o coração, a fé, a esperança. É Jesus, disse João. A palavra de Deus diz no relato lá do evangelista João, aquele discípulo que Jesus amava, disse: Simão, é Jesus. Podemos pensar e imaginar o impacto daquele momento. Quando estamos alquebrados e vencidos, e quantas vezes estamos assim? Quando estamos nos sentindo derrotados, apáticos, e parece que não há mais luz, só trevas. Parece que nossos sonhos morreram, jamais ressuscitarão. Parece que a esperança se foi e o céu se tornou como bronze. E o nosso clamor parece não atingir o coração de Deus. Ele nos manda um recado. Aquele primeiro recado, diz a Pedro. Mas aquele recado não é suficiente. Dada a imensidão do abismo onde eu estou, dada a crise existencial em que me encontro, dada a minha falência de fé, aquele recado divino não basta para mim. Ele soa aos meus ouvidos, soa o meu coração, e parece que fica em stand-by, não explode. Então Deus nos sacode. Então Deus age com poder nas nossas vidas. Então Ele realiza algo que não esperávamos. Então nós percebemos uma situação em que nós só podemos imaginar que aquilo que aconteceu foi uma intervenção divina. Foi Deus que agiu. As coisas não poderiam mudar deste jeito sem que Deus intervisse. Aquele coração não poderia ser dobrado sem que Deus intervisse. Aqueles recursos não viriam a mim se Deus não intervisse. Aqueles exércitos adversários que me cercavam não me abandonariam se não fosse por uma operação divina. Então Deus envia o que nós chamamos de milagre. Não aquele milagre costumeiro, aquele milagre clichê, aquele milagre lugar comum, aquele milagre de uma cura,
ou algo parecido, ou de uma libertação, de uma opressão. Não! É o coração do marido que é um coração, estava um coração de Faraó, e agora muda para um coração de cordeiro. É o meu patrão que me tratava com um certo desprezo, e de repente me acolhe de uma forma diferente. Ou é a própria intervenção divina que vem em mim, e eu que não ouvia mais os pássaros cantar, começo a ouvi-los. Eu que não enxergava o brilho do sol raiando, dourando as flores e as árvores, começo a ver. E eu que não via a singeleza de uma gota de orvalho numa pétala de rosa, começo a ver. E eu percebo, como estava a minha vida. Só Deus poderia me tirar do meu estado de abatimento e de desânimo, e me infundir em mim, e me encher em mim esse entusiasmo e esta força que me ajuda a enfrentar batalhas e a me levantar como se fosse um ressuscitado. Glória a Deus, é um milagre. Algum milagre Deus faz para nos impactar. Aí então, aquele recado que estava em stand-by, eu não me esqueci de ti. Eu te acolho, eu te abraço, eu te acalento, eu te trago contra o meu peito e faço te ouvir as batidas do meu coração de Deus, que pulsa por você, ovelha desgarrada. Pedro, diante do milagre, ele que estava praticamente desnudo, ele se cinge e ele lança-se ao mar. Posso imaginar as braçadas de Pedro rompendo as ondas. Posso imaginar o coração de Pedro saindo pela boca, batendo intensamente. É Jesus, é meu Jesus. Ele me mandou um recado e agora está na praia à minha espera. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus já tinha preparado tudo. Ele acendeu uma fogueira. E quando Pedro chega, ali está uma fogueira acesa. E ali tinha um pão. E aí, Pedro? Você tem algum peixe para assar? Eu imagino que Pedro limpou o peixe. Mas na minha imaginação, eu imagino que Jesus pegou a vara que usou como espeto, transpassou o peixe e colocou ali assando e preparando um peixe assado com um pão para a ovelha desgarrada. Eu tenho uma fogueira para você aqui, Pedro. Você chegou frio do mar. Você está tremendo. Você saiu da água agora, Pedro. Mas eu já preparei o fogo para você se aquecer. E você, Pedro, trabalhou a noite inteira e eu sei que você tem uma fome de leão. Está aqui o pão, vamos assar o peixe. Nós não percebemos no nosso dia a dia
que é assim que o nosso Deus trata conosco e é assim que Ele vela pelas nossas almas. É dessa forma que Ele nos busca, é desta forma que Ele nos cativa, é desta forma que Ele nos prende com correntes e grilhões de amor. A nossa oração deve ser: Senhor, que eu possa ver. Que eu possa ver esta busca constante, diária, ininterrupta. Como o sol brilha todo dia a mão de Deus se estende. Como a lua brilha à noite, toda noite o Senhor vem para nos abençoar. E a todo instante Ele está a nos buscar e a nos chamar para perto de ti dEle, para junto dEle. Quando nós entendemos esse chamado divino e esta operação divina, não há como resistir. Este amor que é irresistível, que quebra o coração de rocha, fere a rocha, faz da rocha brotar água, faz do meu coração destilar amor, faz do meu coração destilar vida, faz do meu coração destilar sensibilidade pelo divino. Eu imagino Jesus olhando. Jesus olhando para o fogo. Eu imagino Jesus concentrado no peixe, assando o peixe. E ele começa a perguntar com os olhos fixos no fogo, nas brasas: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas aquela resposta para Jesus não foi convincente. Naquela resposta, Pedro não falou para Jesus o que Jesus queria ouvir. E muitas vezes na nossa resposta para Deus, nós não respondemos para Deus exatamente aquilo que Deus espera como nossa resposta. Então Jesus pergunta outra vez, olhando para as brasas, virando peixe: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus percebe que o coração de Pedro ainda não tinha se aberto. O coração de Pedro ainda não estava rendido. Como é endurecido os nossos corações. Temos que ter consciência de que o nosso coração é um coração duro. Porque é necessário vários movimentos de Deus em direção a nós, até que cheguemos ao ponto da redenção, de nos render. Então, agora Jesus tira os olhos do peixe, do fogo, e olha fixamente para Pedro.
e dá o seu ataque final. No coração de Pedro, o seu assalto ao coração de Pedro. E ele diz: tu me amas, Pedro? Pedro não consegue mais resistir à operação divina. E ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. O que estava embutido nesta resposta de especial? O que tinha de diferença nesta afirmação de Pedro? É que Pedro estava dizendo: Senhor, tu sabes, não posso te negar. Como esconder minhas falhas? Como esconder meus defeitos? Tu vês tudo. Tu vês as profundas intenções dos meus corações. Tu vês os meus fracassos. Tu vês os meus pensamentos. Tu sabes tudo. Nada te é oculto. Mas tu sabes, Senhor, que apesar de eu ser impetuoso, apesar de eu ter te traído, te negado, apesar de ter vencido e derrotado, mas eu te amo mesmo assim. Eu não compreendo porque sou assim, mas sou assim. Eu queria ser diferente, Senhor, mas não sou. Eu queria ser outro homem, mas não consigo. Naquela hora eu queria falar outra coisa, mas não falei. Eu fracassei e eu sou um fracassado. Tu sabes tudo. Mas apesar daquilo que eu sou, tu sabes que eu te amo. Era a resposta que Deus estava querendo. Porque embutida naquela resposta estava uma confissão. Embutido naquela resposta estava a visão de um homem sobre si mesmo. E na própria resposta estava uma certeza. Eu sei que mesmo sendo assim, eu também sou amado por ti. Tenho visto as provas do teu amor. Me mandaste um recado, disse a Pedro. Me enviaste um milagre. Os peixes encheram o barco de tal maneira que o barco quase vinha a pique. E, Senhor, eis o fogo. Eis a fogueira. Um dia eu estava à beira de uma fogueira, no meio de zombadores, escarnecedores e de trair. Mas eis aqui uma fogueira, aonde só está eu e tu, Jesus. E aonde tu vês o meu coração, e sabes perfeitamente, me conheces tal qual sou. O cenário parece ser o mesmo. É um fogo ardendo. Mas os personagens são outros. Aqui está um personagem especial. Está Jesus. E tu preparastes este peixe. E preparastes este pão. É importante nós, como filhos de Deus, percebemos e aceitarmos o fato de que nós somos amados por Deus, amados por Ele. E esse amados por Deus
significa que somos aceitos por Ele. E esse aceitos por Ele significa que Ele percorrerá todos os caminhos, estradas, subirá todas as montanhas, descerá todos os abismos, atravessará, singrará todos os mares, atravessará todas as florestas para buscar esta ovelha desgarrada. Aquele que deixou a sua glória para me buscar, continua a sua busca incessante na conquista do meu coração. Mesmo agora e nesta noite, Ele continua esse trabalho divino, esta ação divina, de me trazer a todo instante de volta para Ele, uma vez que eu sou dele e pertenço a Ele, propriedade única e exclusiva de Deus. Não sei como você está aqui nesta noite, mas eu sei que sempre como eu estou. E eu imagino que você também se encontra também como sempre eu estou. Sempre precisando que Ele me busque e me traga de volta para me apertar-me contra o seu peito, sussurrar aos meus ouvidos palavras de ânimo e de esperança. Nunca deixarei de ser a ovelha desgarrada. E o Senhor nunca deixará de ser o meu pastor que me busca a todo instante, a todo momento. É impossível eu ficar 24 horas ligados no trono. Mas cada vez que eu me desligo do trono, Ele me busca. E Ele me chama, e Ele usa de todos os recursos divinos para preservar a sua dracma perdida, porque eu sou para Ele o seu tesouro, um tesouro precioso. Ele é diferente de mim, não sei por que Ele faz isso. Não sei por que Ele age assim, mas é assim. Seu coração é assim. Foi assim que Ele agiu com Pedro. Há uma fogueira esperando você. Há um peixe na brasa esperando você. Há um pão esperando você. E há uma palavra de amor te conquistando e te trazendo para aquele lugar do qual nunca podemos sair. O arredio do coração do Pai. Deus amado, Tu falas. Tenho certeza que Tu falastes com o Teu povo nesta noite. E atingistes a necessidade dos Teus servos. Teus servos que não são super-homens ou super-mulheres. Teus servos que são barro, barro e barro. Mas Teus servos, ó Deus, que são amados e queridos por Ti. Tão amados por Ti que Tu tens preparado mansões e lugar para nós. Tão amados por Ti que nos deste Teu Filho, nos deste o Espírito Santo, nos deste Teus anjos, ministradores para aqueles que vão herdar a salvação.
que nesta noite seja uma noite de nossa rendição, da nossa entrega novamente a Deus, apresentando-se a Ele em fé, a Ele abraçando em fé, em amor, em consagração. Em nome de Jesus. Amém. Abrace seu irmão. Estamos despedidos. Não se esqueçam que nós temos uma lista com o Edilson para fechar horários, para separarmos um mês de oração de 15 em 15 minutos.